história da educação infantil paulistana se entrelaça com a história desta escola, fundada há quase 90 anos por Mário de Andrade. E os conceitos pensados por ele lá atrás seguem vivos até hoje, no dia a dia das crianças. EMEI professora Neide Guzzi de Chiacchio, um verdadeiro legado vivo da educação infantil. Era um espaço de todos aqui. E muito com o que a gente hoje pensa numa educação que acolhe, uma educação inclusiva, uma educação antirracista, né? Dentro da época do Mário de Andrade, dentro da história do Mário de Andrade, daquele tempo, eu acho que ele foi um grande visionário para pensar os pequenos, a educação infantil, e ele inaugura a educação infantil de São Paulo e do Brasil, trazendo todo esse olhar. Essa história começa em 1935, quando Mário de Andrade era diretor do Departamento de Cultura da cidade. Foi nessa época que surgiram os primeiros parques infantis de São Paulo. Hoje, a EMEI, professora Neide Guzzi de Chiacchio, carrega esse legado, sendo uma das 3 primeiras escolas idealizadas por ele. Mário de Andrade inaugura esses 3 parques. A professora EMEI, professora Neide Guzzi de Chiacchio, foi um dos parques que ele inaugurou em 1935, né? E com essa concepção de um parque brincando para as crianças operárias, das famílias operárias aqui da região da Lapa de Baixo. Então aqui era um grande bosque e tinha um espaço para as crianças de pré-escola. E as crianças até 12 anos, elas poderiam frequentar sem matrícula. Elas estavam livres para brincar aqui, para se divertir. E teve um momento que tinha 400 crianças aqui acolhendo nessa questão do Mário de Andrade de nutrir, brincar, cuidar. A estrutura da escola preserva a proposta inicial de um parque infantil, com uma ampla área verde e grandes árvores protegidas por lei. Aqui, as crianças aprendem de forma lúdica, em contato direto com a natureza. 90 anos atrás, a nossa escola não era nem cercada. Como ela era uma praça, ela tinha um gradil de plantas que cercava o espaço. Então, a ideia mesmo era essa, era de que a escola fosse livre, a criança vinha para não ficar na rua, vamos dizer assim. Ela tem o bosque, ela tem a horta, ela tem os brinquedos do parque. Então, assim, através de todas essas atividades, é como se fosse antigamente brincar na rua. Só que aqui a gente brinca na rua dentro da escola. Eles não ficam apenas numa atividade dentro do território. Tem a opção de escolha e de negociação. Agora eu quero a motoca. Então, eles vão ter que negociar. Eu dou a lupa e o outro pega a motoca. Então, esse dia a dia, essa socialização, ela é super importante para a vida da criança, né? A gente tem esse conceito da liberdade da criança. Então, ela está na sala, mas, de repente, ela quer ir para o bosque, ela vai para o bosque. Ela tem outros espaços em que ela pode ir trabalhando a sua socialização ou o seu conhecimento, né, através desses espaços. Espaços e memórias que ganham vida nas páginas dos álbuns antigos, cuidadosamente preservados. Acho que é aqui, ó. Aqui é quando começou a construção da escola. Que aí eles fizeram um pergolado, onde as crianças iam ter a área de lazer, e aí fizeram o prédio, que é aqui na frente. Então, ó, 2 de outubro de 34. Esse é o acervo. Ela foi inaugurada em janeiro de 35, né? Foi quando começou a construção. Essa palmeira imperial foi colocada na década de 60. É a mesma que está aqui, ó, em 2018. 2008, olha lá. Em 1969, a comunidade da Lapa solicitou que o Parque Infantil ganhasse um novo nome. Foi assim que se tornou a Escola Municipal de Educação Infantil, professora Neide Guzzi de Chiacchio, mantendo vivo o sonho de um espaço educativo livre e inclusivo. Eu lembro do parque, dos amigos, meus melhores amigos até hoje que saíram daqui. Meu Deus, você mantém até hoje os amigos daqui. E esse brincar aprendendo ou aprender brincando, como é que era isso?
Ah, era bem gostoso, a gente era bem pequeno, né? Mas assim, eu lembro bem disso, da sala da professora, era muito legal. Por um bom tempo a gente ainda via, porque todo mundo morava na região. Como é que é para você ter seu filho estudando aqui? Ah, eu sempre quis. Daí quando ele entrou na escola, eu falei, não, ele vai estudar lá. Porque eu lembro que foi bom, né? Todo mundo que estudou aqui da época gosta, né? A ex-professora Valéria já foi aluna da escola e anos depois viu seus filhos trilharem o mesmo caminho. Uma história de vínculos e memórias que atravessam gerações. Quando criança, os coqueiros, as árvores daqui eram baixinhos quando eu entrava aqui. Aí quando eu voltei como professora, elas já eram enormes. Tinha piscina, mas era desativada. Ela era cercada para a gente não entrar. Só que criança é arteira, né? Então a gente entrou na piscina, desceu a escadinha. E eu lembro que eu era muito pequenininha. Eu sou baixinha, era pequenininha. E eu escorreguei na água da chuva, fiquei molhada. E aí me levaram para a diretoria até achar uma roupa para mim, mas nunca levei bronca nem nada, assim. Foi a única arte que eu fiz aqui, assim, de errado. Como professora substituta, ela passava o dia na escola. Não tinha o salário de professora titular, então eu tinha que trabalhar mais. Então eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Eu ficava os 3 turnos substituindo. E como eu ficava aqui muito tempo, e eu tinha os 3 filhos, eu acabava ficando com os meus filhos aqui. Então, a EMEI Neide Guzzi era o quintal para os meus filhos, E os meus filhos, eles têm memórias maravilhosas. Memórias que dançam no tempo, espalhando histórias e sorrisos. Elas crescem, se transformam e contagiam a todos. A história do Neide Guzzi é uma história que emociona. E essa emoção é trazer o que tem de melhor do Neide Guzzi, né? E é o que a gente propõe para as crianças, que é o melhor, uma qualidade de ensino. Nós, do Neide Guzzi, somos a única que funcionamos ainda como educação infantil. Então, isso, assim, para mim é uma marca maravilhosa, de você dizer, eu trabalho na escola em que o Mário de Andrade fundou, da qual ele trouxe para a Secretaria da Educação todo um trabalho de a criança tem o seu espaço de estudo, o seu espaço de lazer. Eram como se fosse um espaço de lazer além da escola. Dona Rosalice, aos 87 anos, guarda memórias vivas da EMEI, onde trabalhou por 36 anos, desde a década de 1970. Histórias cheias de carinho e dedicação para compartilhar. E aqui estou eu explicando para as crianças como que a gente ia trabalhar. Com as verduras, fazer sementeira, depois nascia, a gente ia fazer os canteiros e plantar as mudinhas para ter a verdura. E Dona Rosalice, 90 anos de história de uma escola. A gente imagina que por essas paredes, por esses ambientes, e principalmente, né, pela área externa, que é tão importante para essa escola, tenha muita história, né? E parte dessa história, a Dona Rosalice estava aqui presente, né? Estava. É como um grande álbum de memórias, como esse aqui que a gente está folheando. Isso. Muitas memórias por aqui? Muitas memórias. Boas, de sorriso, de choro, de tudo. Uma escola de Mário de Andrade, né? Uma escola que surge como um parque, uma escola de brincar, de áreas externas e que mantém essa raiz até hoje, com grandes áreas externas. A horta era um lugar, ainda é, né? Um lugar muito especial para a comunidade escolar aqui. Conta um pouquinho. Então, aqui era a horta, um lugar especial, que a gente, cada dia, ia uma professora para a gente trabalhar com as crianças. E a senhora estava sempre lá? E eu estava sempre lá. Fazia o meu trabalho e o meu horáriozinho que eu tinha disponível, eu ia lá. Aqui a senhora está com a enxada na mão. Com a enxada na mão. Trabalho duro. Trabalhando aí. Dona Rosalice revisita o espaço da horta, um cantinho cheio de significado que guarda um pedaço de sua história e dedicação. Era aqui o espaço da horta, daqui para lá. Daqui para lá. Aqui era o quintal daqui da cozinha. Que significado tem para a senhora esse espacinho aqui?
Ah, é muito grande, né? Porque eu trabalhei muito aqui com as crianças, com as verduras. Aqui tinha uns canteiros de cheiro verde, cebolinha, salsinha, coentro. E lá tinha as terras onde a gente plantava. Vamos lá conhecer a nova horta dessa escola tão importante. Vamos lá? Então vamos. O que a gente tem aqui, dona Rosalice? Alface. Tem da escurinha, essa roxinha e a verde. A senhora chegou a trabalhar nessa nova horta? Ontem a gente fez a plantação. Como ontem. é que é? Mas volta e meia a senhora vem visitar a escola e dá uns pitacos. Foi agora há poucos dias, como eu vim aqui fazer meu cadastramento, aí o Francisco falou, agora a senhora não vai escapar, a senhora vai vir aqui me ajudar. Aí eu falei, olha, não, eu venho sim. Essa escola é uma escola de muitos patrimônios, né? Históricos. Uma escola de Mário de Andrade, uma escola... Tudo isso que a gente está contando na reportagem. E a dona Rosalice é um dos patrimônios aqui dessa escola, né? Obrigada, filha, obrigada. A senhora se orgulha da sua trajetória? Eu me orgulho. A senhora se emocionou por quê? Eu me orgulho, sim. Da onde vem essa emoção? Ai, não sei, filha, não sei, porque é uma coisa muito significante para mim. Muito. Tá aqui a dona Rosalice, esse personagem maravilhoso dessa escola. Muito obrigada, muito obrigada. Que dedicou a vida à educação. Parabéns, viu, pela sua trajetória, muito que obrigada. se une à trajetória dessa escola. A alfabetização acontece de forma lúdica, com jogos e atividades corporais. Essa aqui é a foto da nossa escola muitos anos da nossa escola. A gente tinha uma piscina aqui na escola. E aqui as crianças estão nadando nessa piscina. A única parte que sobrou da nossa piscina é esses azulejos que ficavam aqui do lado. Então, hoje a gente vai cavar para a gente ver se a gente descobre onde era a nossa piscina. Combinado assim? Então, vamos lá! Se o brincar é o mais importante, dentro da socialização também, os territórios eles ainda fazem parte. Se você observar, na escola tem o território da cidade, o bosque, o canto para leitura, uma outra possibilidade, tem a quadra, o parque, os dois campos, né? O que é gostoso quando ela fala da piscina é que assim, vem ano, sai ano, vem ano, sai ano, essa memória afetiva da piscina ela ainda faz parte. Aí eles cavam mais para descobrir os tesouros, que para eles tudo é tesouro, a pedrinha que vira um brilhante que ele quer levar para casa, a folhagem que vira um elemento para enfeitar o bolo que eles estão fazendo no parque. Então, os próprios elementos da natureza acabam fazendo parte desse contexto também. E eles constroem de modo individual, mas também de forma coletiva. E essa socialização ela vai acontecer. Eu soube que a brincadeira aqui é de faz de conta. E faz de conta que é uma piscina, que a gente está numa piscina? Sim. E como é que era essa piscina que a Pro contou pra gente? Era legal. É porque ela é legal, é porque ela é muito divertido para brincar. E o que a gente encontrou da piscina aqui? Quem sabe me dizer? Azulejo. Mário de Andrade já defendia há 90 anos a importância da representatividade infantil nos espaços educativos. Ele via a escola como parte viva do território, aberta para acolher e trocar com as crianças. A sua ideia continua viva aqui. Um espaço onde a infância é respeitada, a natureza é valorizada e o brincar é parte essencial do aprendizado.